A mensagem de 1º e 2º Reis fala sobre a resposta do povo da aliança à revelação a respeito do reino, do pacto e do mediador. A vida e as atividades dos líderes, reis, alguns sacerdotes e profetas são avaliadas pelos padrões da aliança de Deus. Deus continuou a se revelar como compassivo, gracioso, paciente, misericordioso, fiel e abundante em amor, mas sua retidão e caráter justo o motivaram cada vez mais à ira. Advertências com relação à execução da sua ira foram dadas repetidamente, mas na maioria das vezes não foram atendidas. O relacionamento pactual de Deus, desde Abraão até Davi, fornece os princípios e padrões pelos quais os vários reis foram avaliados. Esse relacionamento pactual é o que determina as intenções, propósitos e procedimentos finais de Deus com o reino do norte de Israel e com o reino de Judá. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Louvamos a Deus por esse ano que se inicia, por este ser o primeiro domingo do ano, e louvamos porque Deus nos proporciona esta bênção pela sua bondade e misericórdia para conosco. Louvado seja o Senhor eternamente. Sabemos que quando Deus fez aliança com Davi, ele estava cumprindo e continuando o pacto que ele havia feito com os patriarcas no passado. E vemos que os elementos essenciais da aliança foram repetidos a Davi. Vamos aprender as lições da história. Os elementos essenciais do pacto repetidos a Davi são os seguintes. Deus disse que havia tirado Davi do campo, assim como ele tirou Abraão de Ur e de Arã, e que havia estado com ele. Ele o libertou de seus inimigos, fez com que o seu nome fosse grande, conforme Gênesis 12, 2. E lhe deu um lugar designado. As promessas da semente e do reino de Abraão foram repetidas a Davi. Deus disse a Abraão que seria o seu Deus e da sua semente, conforme lemos em Gênesis 17, 7. Deus garantiu a Davi que nunca removeria dele e da sua casa o seu amor. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 15. O pacto com os patriarcas foi criado diretamente quando os ataques de Moabe e da Síria sobre Israel
foram referidos. E esses reis não tiveram sucesso, por quê? Diz-nos a palavra no segundo livro de Reis, capítulo 13, o versículo 23, Deus diz o seguinte: porém, o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu deles e voltou-se para eles por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los. E até agora ainda não os expulsou da sua presença. Deus não queria ainda destruir ou banir Israel, e isso era devido ao seu pacto. E Elias, profeta, também, ele apelou ao Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Jacó, quando ele desafiou os profetas de Baal e orou por fogo para consumir o altar ensopado por água, conforme lemos no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, o versículo 36, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Então Elias, ele clama ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus da aliança. E um número muito grande, surpreendente, de referências ao pacto de Deus com os patriarcas poderia ser mencionado. Também nós devemos lembrar que alianças posteriores aos patriarcas, como as do Sinai, as margens do Jordão, a do palácio de Davi, foram repetições, explicações e mais claramente, especificamente, aplicações do pacto feito com Abraão. Deus, ele não cancelava o que havia dito e continuava fiel às suas promessas. O pacto que Deus fez com Israel, lá no Sinai, ele é repetido, ele é citado muitas vezes. Quando Salomão orou a Deus, dedicando o templo ao Senhor, Salomão ele vai se referir a Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, e ele vai recordar que Israel havia sido escolhido entre todas as nações do mundo para ser a herança de Deus. Primeiro livro de Reis, no capítulo 8, Salomão ora a Deus. No versículo 53, Salomão diz: pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como falaste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais.
Então, lembrando, Êxodo 19, e Moisés, ele referiu-se a essa verdade também. Lá em Deuteronômio capítulo 7, o versículo 7, Moisés diz: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Elias, ele lamentou, ele chorou o fato de Israel ter quebrado esse pacto, conforme podemos ler em primeiro livro de Reis, capítulo 19, dos versículos 10 até o 14. Elias, ele vai dizer a Deus: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Então Elias, ele está atestando aqui como o povo quebrou o pacto de Deus. E também existe uma referência a mais ao pacto de Deus no Sinai, quando o escritor aqui do livro de Reis, ele vai refletir sobre a razão pela qual Israel foi exilado. Segundo o livro de Reis, capítulo 17, capítulo 18, podemos ler todas essas razões, tudo isso que o escritor registrou e ficou aqui para nós aprendermos. Os dois primeiros mandamentos dados lá no Sinai foram relembrados. E os israelitas não deveriam adorar outros deuses, inclinarem-se perante eles ou servi-los, porque Deus, que os havia tirado lá do Egito, era o Deus a quem eles deveriam adorar, o único Deus. Deus exigia a adoração exclusiva e a ordem para a celebração da Páscoa, como instituída antes do povo de Israel chegar ao Sinai, lá em Êxodo 12, ela é repetida em Êxodo 23, em Levítico 23, e ela foi também proclamada, ecoada, quando o rei Josias ordenou ao povo que celebrasse a Páscoa como ela havia sido estabelecida no livro da aliança. E essa ordem havia sido repetida em Deuteronômio 16. As lições da história dos reis de Israel. Nós temos que lembrar que essas lições são importantíssimas, são claras e a nossa mente deve ter esse entendimento, essa clareza, e o Espírito Santo é quem nos faz compreender todas essas coisas. Temos que, pelo poder do Espírito, a nossa mente ser clara, em ter a certeza de que todos esses acontecimentos da história bíblica
aqui descrita no livro de Reis, todos esses eventos foram registrados para revelar a nós o próprio Senhor e os seus planos para a sua criação em geral e seu povo em particular. Deus permitiu que isso ficasse registrado na história para que Ele, através da palavra escrita, se revelasse e a Ele próprio e os seus planos para todo o universo, como para o seu povo em particular. E assim, todos glorifiquem a Deus. Também aprendemos que esses planos do Senhor incluem uma aliança, um modo como Deus, através dessa aliança, um modo de administrar o seu relacionamento conosco. Dentro desse relacionamento, por meio da aliança, ele avança para o estabelecimento final do seu reino. E os principais aspectos da mensagem dos livros 1º e 2º Reis, em todos eles nós vamos encontrar os conceitos do reino, da aliança e do mediador. Primeiro, o reino de Deus é fundamental e abrangente. Esse reino estava simbolizado na monarquia e incluía todos os aspectos da vida, a vida diária, o trabalho, a adoração, as dimensões material, natural da vida. Mas a monarquia falhou, não exibiu o reino de Deus em sua totalidade, em sua inteireza, uma vez que as nações de Israel e Judá aceitaram influências pagãs de outras nações pagãs. E o reino de Deus, o reino universal de Deus, permaneceu sem alteração, embora tenha sido desafiado pelos reis desobedientes de Israel e de Judá e seus povos e pelos reis de outras nações. Veja bem, os homens desobedeceram, mas Deus permaneceu perfeito, seu plano inalterado. Deus, ele demonstrou repetidamente que era fiel a si mesmo. A sua palavra, a sua aliança que havia feito aos patriarcas, a Moisés e a Davi. E ele exibiu o seu amor como também a sua ira, como Moisés avisara lá em Deuteronômio 27 e 28. As bênçãos da aliança foram derramadas sobre os fiéis e também as infiéis. Segundo, os 3 mandatos da aliança, o mandato espiritual,
social e cultural que estudamos lá no início foram continuamente mantidos diante dos reis e diante do povo. Ao obedecerem os mandatos e essa execução dessa obediência traria como resultado no tipo de vida, no trabalho, na adoração, nas interações sociais dentro da nação e com as nações vizinhas, que Deus requeria essa obediência desses mandatos. E isso iria refletir em todo o campo, na vida, trabalho, na adoração, comunhão com Deus, na vida social da nação e também com outros povos. E a desobediência a esses mandatos ia resultar em vícios, idolatria, adoração idólatra, atividades para o próprio prazer, cultivo de relacionamentos que levariam ao deboche, o adultério espiritual, o abandono a Deus e o derramamento de sangue. E o pacto era o padrão, o modelo pelo qual os reinos e a adoração e todas as outras atividades humanas foram avaliados. Tudo era avaliado pelo pacto, que era o padrão. E continua sendo o padrão. E isso podia ser feito com um grau elevado de precisão, porque os 3 mandatos da criação foram explicados quando Deus proclamou e deu por escrito os 10 mandamentos. E o mandato espiritual, social e cultural estão nos 10 mandamentos. Tudo explicado detalhadamente nos mandamentos e estatutos civis, sociais e cerimoniais, como estão registrados em Êxodo capítulo 25 até Deuteronômio capítulo 33. Terceira conclusão, no centro da mensagem dos livros de Reis está o ofício mediador real. Os profetas, eles tinham um papel importante, crucial, e os sacerdotes tinham de cumprir as suas tarefas, mas era o reinado que sobressaía. Os reis de Israel, os reis de Judá, eles representavam a Deus, o Senhor de Israel e de Judá. A dinastia de Davi teve um papel mediador dentro do pacto de maneira definitiva, específica. Os filhos de Davi deveriam exemplificar e tipificar o Filho de Deus, o real, eterno, Cristo, que viria, e cumprindo assim os reis, eles cumpririam o papel de preparar todo o povo para a vinda do ungido, do Filho eterno de Deus, o Filho real. E a mensagem do livro de Reis é que a porcentagem maior dos descendentes de Davi
os descendentes reais de Davi, a porcentagem maior é que foram infiéis. Essa grande parte foi infiel a Deus, infelizmente, porque o fato de somente 8 des 19 reis terem sido fiéis, demonstra que os descendentes de Davi podiam, de fato, servir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus queria e trabalhar para alcançar as metas do reino de Deus. Então, 8 dos reis, eles viveram para isso, eles trabalharam para alcançar as metas do reino. Então, isso demonstra que todos poderiam, de fato, servir a Deus, de acordo com a vontade dele. Mas somente 8 quiseram e fizeram. Mas, independentemente da infidelidade do ser humano ou não dos reis descendentes de Davi, o livro de Reis deixa registrado que Deus permaneceu fiel. E isso é o que Deus quis revelar. Ele manteve sua aliança, nunca mudou ou alterou qualquer parte dele, desse pacto, dessa aliança. A sua meta, a restauração total e o aperfeiçoamento do seu reino cósmico nunca foi mudada. Deus, Ele nunca mudou a sua meta, a restauração total e o aperfeiçoamento de todo o universo. E Ele soberanamente realizou o seu plano. Ele cumpriu o seu plano para a vinda de Cristo, para o nascimento de Jesus, escolhendo Maria, José, para serem os pais do seu Filho eterno. E Ele preparou tudo para o nascimento do seu Filho Jesus Cristo e também toda a vida de Cristo foi para cumprir a missão, para restaurar e aperfeiçoar os seres humanos e todo o universo. E na ressurreição, Jesus Cristo demonstra que Ele é o Filho amado de Deus, a quem nós devemos ouvir, e que pelo poder de Deus ressuscitou dos mortos, venceu a morte, venceu o diabo, venceu as tentações. E Ele carregou sobre Ele na cruz do Calvário todo a nossa dor, o nosso pecado, a nossa culpa. E Ele, soberanamente, Deus fez isso, preparou tudo, a vinda, nascimento, morte, a ressurreição e a segunda vinda de Cristo em glória, quando finalmente Satanás e o seu império serão esmagados,
cumprindo assim a promessa de Gênesis 3:15. Louve a Deus pela dedicação divina aos seus planos eternos, antes da fundação do mundo, e por sua fidelidade às suas promessas. Louve a Deus por isso, porque Ele é fiel às suas promessas e porque Ele cumpre os seus planos eternos e nada o impede. Você encontra conforto nisso? Para ter uma vida de submissão ao Senhor? E a certeza da vitória final. A vitória final do Senhor. Ele tem essa certeza, tem animado a sua vida. Tem concedido a você mais firmeza na fé, a fé verdadeira, a fé genuína em Jesus Cristo vitorioso. Pense e reflita sobre isso. Louvor a Deus por Ele ser fiel às suas promessas, por realizar os seus planos. Confiança, conforto e esforço, desafio. Essa promessa, esse Senhor Deus nos concede por meio da leitura da sua palavra e da compreensão de que Ele é fiel à aliança, é fiel aos seus propósitos. E assim nós temos um desafio, temos conforto para termos uma vida em submissão ao Senhor. E a certeza da vitória final nos anima e nos fortalece a fé. Nos torna firmes, cada dia mais, na rocha que é Jesus Cristo. São lições importantes que temos no livro de Reis, primeiro e segundo livro de Reis. Deus abençoe a sua vida. Leia a Bíblia, ore, que Jesus Cristo te abençoe.